Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a segunda parte da lição 15 do nosso Método Moderno de Tupi Antigo. Lição essa que se intitula É Guerra. Convido vocês então a lerem comigo a lição. Vamos começar então da primeira frase, novamente. Tupinacuia Cueitava Oiopiar, Sera Uativa. Os tupiniquins cercaram aquela aldeia. Seu nome é Ubatuba. Oi Mosecuie Opacatu, Awaetá e Ucao. Assustaram a todos, matando muitos índios. Bom, até aí já temos as explicações dadas, né? Agora vamos ver esta frase que vem em seguida. Pitanga cunhã ave e ocarpe opertavo. As crianças e as mulheres ficam na ocara. Vejam que aí a tradução não está muito literal, não. Vejam que nós usamos aí o verbo e é. O verbo que nós vimos na lição, em lições anteriores, né, que significa dizer. Mas o verbo dizer tem também o sentido de mostrar-se, de estar, às vezes até de fazer. Ele tem um outro sentido que nós vamos agora analisar. Vocês podem ver aí no item 294, no parágrafo 294, aquilo que eu quero dizer. Se eu quero dizer assim, o menino está falando, ou o menino fala, atenção, né? Eu quero enfatizar esse ato de falar, eu posso usar o verbo e é, dizendo assim, kunumin e onhenga. Literalmente seria, o menino mostra-se falando, certo? Procurando enfatizar o verbo falar, certo? Quando eu quero dar ênfase a alguma coisa, nós podemos usar esse verbo, certo? Esse verbo, então, ele tem mais de um sentido, como nós já dissemos. Ele pode se compor com o advérbio catu, adjetivo ou advérbio, catu, para significar poder. Então, a catu, posso, ou mostro-me bom, mostro-me apto, né? A catu, oca monhanga. Posso fazer a casa. Literalmente, mostro-me apto, mostro-me bom para fazer a casa, ou fazendo a casa. É o sentido de poder, como vocês podem ver aí no parágrafo 297, na página 211. Até existe no estado de São Paulo um município chamado Ecatu. Foi um nome criado artificialmente e que significa poder, força, certo? Em tupi antigo. Houve muita criação de nomes artificiais no século XX, no Brasil todo, nomes em tupi. Muito bem, se eu quero dizer assim, eu o vejo, eu quero enfatizar o ato de ver, eu o vejo, né? De uma forma enfática. Aí então eu posso usar esse verbo e é. Eu vou dizer então, como vocês estão vendo na página 211, bem em cima, a sepiaca. Literalmente, mostro-me vendo, com ênfase no ato de ver. Isso aí é uma frase que Anchieta usou na sua gramática. Vejam a outra frase que aparece aí na gramática de Anchieta. A uma uixó, ou a uma
Gui showo é a mesma coisa, viu? Gui ou wi. Literalmente, então, mostro-me já indo. Uma tradução mais livre, já vou. Né? Entenderam? É muito simples. Então lembre-se que o verbo ir pode ter um outro sentido além de dizer. Pode ser mostrar-se e pode ser também às vezes estar ou fazer, quando é uma ênfase que nós queremos expressar. Vamos voltar então para o nosso texto. Vejam lá a frase que nós lemos. Pitanga kunhare e iokare peoptavo. A tradução literal disso seria então: as crianças e as mulheres também, abé, tupi não tem o e conectivo, ele tem o abé também. Mostram-se na okara ficando. Essa é a tradução literal, tá? Mostram-se na okara ficando. Ficam na okara. Vejam agora. Opakatu e yaseou. Todas elas choram. O que nós temos de dizer aqui é o seguinte. Opa significa em tupi todos, todas, né, o indefinido em tupi. Ele vai levar o verbo para o modo indicativo circunstancial. Apesar de não expressar uma circunstância, né, todos, todas, não é expressão de uma circunstância, né, mas ele leva o verbo para o circunstancial. E não podemos nunca ligá-lo diretamente ao verbo, temos de usar o ele, tá? Então vejam aí, ó. Opakatu e yaseou, literalmente, todas elas choram, as mulheres e as crianças. Vejam lá então, se eu quero usar, se nós usarmos o opá, opakatu, opabem, opabenhen, se nós usarmos isso antes do verbo da oração, ele vai para o modo circunstancial, está bem? Então, vocês terão de usar também o pronome pessoal ele, i, para o verbo não encontrar com o indefinido. Vocês podem ver este assunto explicado aí na página 212, no parágrafo 302, certo? Vejam uns exemplos então, ó. Um que está também na arte de Anchieta. Opa, avá e o cal. Todos os homens matou. Quer dizer, ele matou todos os homens. Nós temos aí então o opá, né? Junto com o substantivo avá. Todos os homens matou. E aí então o verbo vai para o circunstancial. Outro exemplo que está aí no Padre Anchieta. Opa, avá, sou. Todos os homens foram. Voltemos então para o nosso texto e leiam lá comigo. Guainvin, oocapupé, onhemim. As velhas, dentro de suas casas, escondem-se. Vocês estão vendo aqui com o verbo mim, o chamado pronome reflexivo. O pronome reflexivo em tupi, ele é igual para todas as pessoas, não é como em português. Por exemplo, eu me escondo, tu te escondes, ele se esconde, nós nos escondemos. Não, é a mesma forma, muito mais fácil que em português. Então eu digo assim, ó, aiemim, como o verbo mim tem uma consoante nasal aí, M, né, mim, o ie pode também se nasalizar e ficar nhe. Anhemim, erenhemim, quer dizer, escondo-me, esconde-te. Onhemim, ele se esconde. Oronhemim, nós nos escondemos.
Yanhemim, nós nos escondemos inclusivo, Penhemim, Onhemim, certo? Vejam então que isso aí está explicado na página 211. Às vezes, esse ye pode ter um valor possessivo, como acontece em português. Por exemplo, ele se pintou o cabelo. Ele se pintou o cabelo, quer dizer, pintou o seu cabelo. Então esse reflexivo tem um valor de possessivo e também em tupi. Veja um exemplo disso que eu estou falando. Aie aobok. Tirei-me a roupa. Tirei a minha roupa. Um outro exemplo, ó. Aie pipetek. Bati-me os pés. Bati os meus pés. Certo? Então é isso. É muito simples. Muito mais simples que o português, onde o pronome reflexivo tem, então, formas diferentes de acordo com o sujeito. Não, em tupi é tudo igual. É sempre ye. E às vezes a forma nhe, que é a forma nasalizada. Certo? Mas que não é obrigatoriamente, que não precisa ser obrigatoriamente usada. Vamos então continuar? Os inimigos lançam flechas de fogo contra as casas. Vejam o verbo itik. Itik significa lançar, pode ser também derrotar, vencer, itik. Ele é um verbo daqueles chamados ditemáticos, verbos que têm dois temas. Então, quando ele está no infinitivo, não é itica, é eitica. Então nós temos alguns verbos assim em tupi, certo? O verbo itik, no infinitivo, ele é eitica. Então ele tem dois temas, itik, eitik. Vejam lá. Soca sui a waimbim mosemi. De suas casas, eles fazem sair as velhas. Vejam aí o verbo sair, sem, usado com o prefixo causativo sem, fazer sair, certo? Fazem sair as velhas. Vejam que nós levamos o verbo para o indicativo circunstancial. Continuando. Cunhã morubixá barokpe pitanga oimoingué. As mulheres na casa do chefe, as crianças fazem entrar as crianças. Vocês têm aí o verbo iké. É outro verbo que tem dois temas. Iké, e quando ele está no infinitivo, na forma nominal, ele é eiké. E ele tem uma forma, então, com prefixos de relação. Iké, entro. Aiké, ereiké, oiké. Agora, quando ele está no infinitivo ou na forma nominal, ele vai levar prefixos de relação. Então, eu quero que você entre. Aipotar, inde, reiké. Entenderam? A forma eiké leva prefixos de relação, mas a forma iké não leva. A mesma coisa acontece aí com o verbo anterior que nós analisamos, o verbo itik. Na forma nominal é eitik. E aí vai levar os prefixos de relação, trs, tá bem? Então, por exemplo, eu quero que você lance a flecha. Aipotar inde uba reitika. Certo? Esses verbos aí em tupi são poucos, não se impressionem com isso, são poucos os verbos irregulares na língua tupi. Nós vamos depois falar sobre eles todos, daqui a pouquinho. Vejam então mais uma frase para nós irmos terminando esta aula.
Guarini e Tobayareta Yukabo. Os guerreiros matam muitos inimigos. Literalmente os guerreiros mostram-se muitos inimigos matando. Tá bem? Eu quero enfatizar. Os guerreiros matam muitos inimigos. É aquela ênfase que eu quero dar, né? Então eu uso aí o verbo ie. Mas não é necessário usar se não houver ênfase, tá bem? Não vão se impressionar com isso, achar que é para usar toda hora, não. Só usamos às vezes para enfatizar. Vejam agora a próxima frase. O oayararu uba oimoyebir. Fazem voltar as flechas dos seus inimigos. O verbo yebir significa voltar. Quando ele leva o prefixo causativo mo, ele passa a significar fazer voltar, devolver, certo? Moyebir, o verbo então devolver, fazer voltar. Muito bem, então, vocês perceberam aí que foi usado o, né? O o é um pronome possessivo reflexivo. As flechas dos seus próprios inimigos, eles fazem voltar, tá bem? Porque nós estamos aí relacionando, né, o seu ao sujeito da oração. Eles fazem voltar as flechas dos seus próprios inimigos. Então usamos o o em vez do i. Muito bem, ficamos hoje por aqui e até a terceira parte da nossa aula.